Então vamos lá, gente, última parte aqui do livro Algoritmos da Destruição em Massa, né? Só vou retomar umas coisinhas, né? Primeira coisa, o título original não é? Armas Matemáticas de Destruição, né? Então, algoritmos é uma receita, tem uma sequência de passos. Dentro desses passos existe uma fórmula matemática, e é isso que a autora está falando, essa fórmula matemática, que, por exemplo, é A mais B mais C, sendo A de um banco de dados, B de um outro banco de dados e C de um terceiro banco de dados. Mas aonde vêm esses dados realmente? Essa é a pergunta da autora e a proposta que ia haver uma transparência, né, nesses dados, né? Uma outra coisa muito importante de falar é que parece que a autora é da comunidade open source, certo? Então existe, quando surgiu a internet, tudo era código aberto, né? O Unix e o Linux foram criados com códigos abertos ou com sistemas, né, de cooperativos, onde cada desenvolvedor trabalhava com uma equipe colaborativamente para construir alguma coisa, né? Isso causou o surgimento do computador e de outros sistemas operacionais, né? Além do Linux, com o MS-DOS, o Windows e os sistemas da Apple. Ou seja, existe um livro chamado A Catedral e o Bazar, de Eric Raymond. Esse é um documento que, no início do surgimento da internet, que definiu, então, a filosofia por detrás do código aberto e o trabalho colaborativo. E, consequentemente, criou, então, uma estrutura de feira nos principais sistemas que hoje a gente utiliza, né? Então, bazar é uma tradução mais correta, seria feira. Então, o que acontece numa feira? Não existe um quadrado imperador, um quadrado para o presidente. Todos são quadrados iguais. A mesma coisa acontece no Facebook, ou então no LinkedIn, no Twitter e outros sistemas de mídia social. Todo mundo é igual, é dado um espaço igual e a pessoa consegue se desenvolver, né, se sobrepor aos outros através de algo que ela consiga fazer nesse meio que é igualitário para todos, né? Então, ao citar esse livro, eu só quero dizer que existe sempre uma filosofia por detrás de tudo. Por exemplo, a autora propõe uma filosofia por detrás dessas ferramentas matemáticas que estão dentro de algoritmos, que é a seguinte, que está na página 317. Então eu vou ler aqui para vocês. Devo me lembrar que não devo criar o mundo. Ele não satisfaz minhas equações. Embora eu use modelos de forma audaciosa para estimar valor, não ficarei excessivamente impressionado com a matemática. Jamais irei sacrificar a realidade em prol da elegância sem explicar por que eu fiz. Tampouco darei às pessoas que usam meu modelo um falso conforto acerca da sua exatidão. Em vez disso, deixarei explícitas suas hipóteses e omissões. Eu entendo que meu trabalho possa causar enormes efeitos na sociedade, na economia e muitos dos quais além da minha compreensão. Então, aqui você já vê, nesse livro eu já proponho uma filosofia. Então, para tudo existe um modo de pensar, uma elegância, uma estética, uma busca pela estética, né, no nosso mundo.
Aqui, a certa parte, ela fala sobre franquias, né? Ela fala aquela franquia de café Starbucks, mas existe também a franquia McDonald's, que existe o famoso filme Sede de Poder, que eu acho que era de 2012, né? Sobre o McDonald's, né? E lá mostra exatamente muito do que ela fala aqui nesse livro de forma prática, né? Quando você trabalha com empreendedorismo, existem os 3 P's: produtividade, processos e pessoas. Pessoas motivadas realizam bons processos que tornam produtivas as empresas. Então, a base de tudo está nas pessoas. Então, apesar do artigo que ela baseou o livro, e o artigo é realmente tendencioso nesse aspecto, que aparentemente o Starbucks escraviza o funcionário exigindo algumas coisas que não deveria, né? Eu fico em dúvida quanto a isso. Eu proponho críticas a isso, dizendo que a base de tudo sempre são pessoas, né? Principalmente em algo como uma franquia, que tenha que mostrar uma certa elegância, né, para o cliente, uma certa diferenciação para o cliente. As pessoas têm que estar motivadas, extremamente motivadas, para haver a produtividade real, né? Aí ela começa a falar sobre o sistema de scores, né? Aí eu começo a pensar, puxa vida, isso parece até uma coisa contra o sistema, né? E depois ela fala sobre política também, né? Que a gente vai falar depois. Então, quando você fala sobre sistemas, também a gente voltando para o início da informática, né? Houve o famoso documento de Bill Gates, que ele propunha, então, em vez de usar o código aberto, tudo antigamente era código aberto, né? Fazer o código fechado. Por quê? Ele contrataria programadores para fazer um programa. Se houvesse o código aberto, todo mundo podia copiar e ele não queria ganhar dinheiro suficiente para se sustentar. Então ele precisava fechar o código para tornar aquele produto exclusivo, né, para os seus clientes, e não poder ser copiado ou adaptado por outros, né? A Apple e outras grandes empresas copiaram o sistema. A própria responsável por tudo isso foi a IBM, né, quando lançou o seu computador, que foi uma cópia do computador da Apple, né? Quem criou o primeiro computador pessoal foi a Apple, não a IBM, apesar dela ficar alardeando essa falácia, né? Então, basicamente, você vê que o nosso sistema necessita de uma certa liberdade. Se você coloca uma transparência como uma regra geral, certo? Absoluta, você cria um sistema opressivo, certo? Um sistema, vamos dizer assim, talvez até ditatorial, né? O governo intervém na economia, né? Esmaga qualquer iniciativa nova, né? Porque tudo de novo tem que ter uma certa liberdade para agir. Se você estabelece regras muito fixas, né, a liberdade vai diminuindo e a inovação também vai acabando. E tudo fica estagnado. Você pode ver os diversos modelos aí ditatoriais como existem em volta do mundo. Não é? Não vou me delongar muito nisso, porque é um vídeo pequeno, então vamos falar sobre a parte política, né? A parte política, ela fala muito sobre, né? É interessante, né? O tradutor aqui criou uma nova palavra, né? Não sei por que todo mundo quer criar palavras novas. Aí você procura no Google, no dicionário, não acha nada a respeito, né? O termo em inglês é micro-target. Ele é traduzido, não vou nem falar a tradução que essa pessoa fez, né? Então, o micro-target é utilizado basicamente para o Facebook, YouTube, né, para direcionar
vídeos específicos ou informações específicas para cada uma das pessoas. Isso torna essas empresas milionárias, né? Acontece que o microtarget tem um problema, um efeito colateral. Ela transforma uma pessoa de tendência de esquerda em um extremista de esquerda. Transforma uma pessoa de tendência de direita em um extremista de direita. Ou seja, a polarização política que nós vemos no nosso mundo é responsabilidade direta de um efeito colateral do microtargeting. Incrível, não é? E sendo o Brasil um povo que utiliza muito das mídias sociais, né? Muito das redes sociais, o efeito disso é muito mais efetivo no Brasil do que o resto do mundo. Mas o microtarget está afetando todo mundo. Daqui a pouco a gente não vai precisar do Putin para criar uma guerra nuclear. Nós mesmos vamos fazer isso consequência do microtarget. Então é um assunto muito sério que necessita de um tratamento muito efetivo por parte do governo, né? Sendo que são todas multinacionais, né? Eu acho que vai ser muito difícil fazer alguma coisa a esse respeito, né? Então, é basicamente isso, né? O livro diz isso, eu fiz algumas críticas, né? Eu vou colocar alguns vídeos, alguns TEDx aí, muito interessantes, que falam sobre essa parte política, que eu acho que é muito interessante e deve ser mais observada, né? E temos o Catedral e o Bazar, tem várias obras sobre código aberto lá no Brasil. Depois eu posso também colocar alguns livros, mas é basicamente isso. A conclusão da autora é basicamente também exatamente o que eu já disse para vocês, né? Então vou finalizar por aqui. Eu ia fazer um experimento, mas eu acho que eu vou fazer experimento à parte, né? Porque vou fazer à parte. Tchau para vocês. Obrigado.